Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Belo Horizonte foi escolhida como uma das sedes na Copa de 2014. A capital mineira receberá 6 jogos do Mundial, entre eles uma das semifinais. Além disso, foi confirmada como uma das sedes da Copa das Confederações. Mas será que BH está preparada para receber um evento como este? No programa de hoje, vamos discutir como estão os preparativos para a Copa. Transporte, hotéis, capacitação pessoal. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o mestre em Turismo e Meio Ambiente, Fábio Pessoa, a coordenadora executiva do Comitê Municipal da Copa, Flávia Rolfs, e o coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, José Augusto Toscano. E claro, você também é sempre nosso convidado. Participe do nosso debate hoje. Hoje estamos falando sobre os preparativos para a Copa. Mande uma pergunta sobre o tema ou envie comentários sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Caros convidados, boa noite, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate para tratarmos de um tema atual que tem as suas polêmicas, mas muito querido ao povo brasileiro, que é a Copa de 2014. Eu começo com o Toscano. O que você acha da Copa no Brasil? O que é isso para o povo brasileiro? Boa noite, padre. Boa noite aos telespectadores. Eu acho que é um evento que, para um país tão apaixonado pelo futebol, é o top, é o máximo do que se espera do futebol. E para Belo Horizonte volta a fazer parte de uma Copa do Mundo 64 anos depois. Acho que será um marco no esporte e principalmente para a população belo-horizontina. Então, nesse sentido, nós temos que comemorar o fato de a Copa ser realizada aqui no Brasil. Com certeza. E em Belo Horizonte, em particular, até pelo protagonismo que ela terá nesse evento. Queria ouvir a Flávia. Você acha que a Copa do Mundo para o Brasil traz mais vantagens ou mais desvantagens? Como que você vê todo esse cenário, Flávia? Bom, eu vejo de forma muito otimista. Eu acho que traz muitas vantagens, né, para Belo Horizonte especificamente. Nós estamos aí com investimentos em 2 novos estádios, obras de mobilidade, né, em toda a cidade. Teremos uma nova rede de hotéis também para suprir aí uma demanda atual, que já existe, mas uma demanda futura também de novos eventos, de novos congressos e seminários que vão acontecer na cidade. Então, assim, eu vejo muito favorável e positivo receber uma Copa do Mundo. Tá, vamos ouvir aqui o gestor de eventos, Fábio, com relação à mesma pergunta. Que tipo de desvantagem você vê num evento como esse para o Brasil no atual momento histórico? Olha, a grande desvantagem, o que se discute muito, é o pós-Copa. A grande preocupação de todos os gestores, de todo mundo que lida com eventos, que lida com turismo, é o que a capital Belo Horizonte terá para oferecer, né, para ofertar pós-Copa do Mundo. Existem aí alguns boatos, algumas pesquisas falando sobre a hotelaria, que a hotelaria vai estar com uma demanda muito abaixo do que se está produzindo hoje em termos de hotéis, que o setor de eventos está estagnado por ausência de espaços. Então, essa é uma grande preocupação que perdura, pelo menos no meio do turismo e do eventos. Agora, há uma outra colocação, claro, não sei se é o caso de Belo Horizonte, mas, por exemplo, com relação a outros locais do Brasil, dizendo que determinadas obras vão ficar ali subutilizadas depois, como, por exemplo, o estádio em Manaus, né? Isso também seria uma desvantagem, gastar dinheiro público, você vê assim? Bom, em Belo Horizonte, no caso de Belo Horizonte, eu pelo menos não vislumbro dessa forma. O próprio Independência que foi reformado, na minha visão, a gente está ganhando um espaço interessante, tanto por futebol quanto por outros eventos. O estádio também Mineirão, né, vai estar sendo remodelado, vai ser um palco também para eventos. A gente vai ter uma estrutura também, pelo menos que eu sei, tem uma estrutura interessante lá de
de lojas, de conveniência, novo estacionamento. Então, acho que eu estou vendo isso tudo de uma forma positiva. Então, vamos resumir aqui, eu passo a palavra para a Flávia. Então, para Belo Horizonte, nós temos muito mais vantagens que desvantagens. Flávia. Certamente, né? Na sua pergunta em relação às desvantagens, eu só consegui ouvir resposta em relação à oportunidade. Nenhuma desvantagem realmente, né? Eu acho que a Copa do Mundo, ela alavanca, né, uma série de investimentos que, caso não aconteça uma Copa do Mundo, os investimentos eles vão ser muito mais a longo prazo e a Copa ela tem esse potencial assim, de antecipar investimentos que possivelmente aconteceriam daqui 5 e 10 anos. Né? Uhum. E a questão do legado, né? Se a gente vai realmente usufruir das obras que nós estamos investindo. No caso de Belo Horizonte, eu não vejo a menor possibilidade de existência de nenhum elefante branco. Primeiro que o estádio Mineirão é um estádio extremamente usado no futebol, né? Não é igual o caso da África do Sul, que a gente tem um soccer city que não é uma tradição do país e que não vai ser utilizado na mesma proporção. Assim, aqui nós teremos tanto o futebol no Mineirão, quanto também a gente tem todo um espaço de uma área externa do Mineirão ali que vai receber grandes eventos e com certeza será um legado muito bem utilizado. Tá certo, ok. Então nós temos que comemorar, como o Toscano dizia na primeira pergunta. Toscano, agora, há muitas pessoas que fazem piada com relação à Copa do Mundo, dizendo que falta tudo, desde meios de transporte até seleção. Qual que é o nosso maior desafio? Eu acho que no campo esportivo o maior desafio é termos uma seleção, pelo menos hoje, né, 5 de julho de 2012, termos uma seleção que impacte positivamente o torcedor e que possa estabelecer um nível de confiança que ainda não tivemos. Me permita fazer um rápido comentário. Comemora-se hoje 30 anos da perda, né, da desclassificação de uma Copa do Mundo, 1982, o senhor se lembra bem? Estava era criancinha. Sim, mas com a boa memória que tem, certamente lembra, quando perdemos para a Itália por 3-2, mas uma seleção tão marcante que mesmo na derrota ela povoa o imaginário do torcedor brasileiro. Eu acho que na questão de mobilidade, se teremos com que nos preocupar, eu acho que nós temos que nos preocupar sempre como cidadãos, independentemente de Copa do Mundo ou não. Agora, no campo esportivo, acho que precisamos de uma seleção ou, em particular, aí já vou dar uma cutucadinha, de um treinador que traga essa confiança, essa empatia do torcedor com a nossa seleção. Sem desviar o assunto, rapidinho, hoje saiu uma convocação aí, o que você achou? Eu acho que para buscar o ouro inédito, né, a medalha de ouro inédita para o futebol brasileiro nas Olimpíadas de Londres, eu acho que é um time forte. Se ela foi vislumbrando uma base para 2014, fica uma preocupação. Ok. O Fábio queria uma parte? Sim. Ainda quer? Sim. Durante o evento, acho que a maior preocupação, né, e como gestor da área de eventos, é a questão da mobilidade urbana. Me preocupa bastante, eu não sei se nós teremos só com o BRT uma mobilidade na cidade, a partir do momento em que você pega Belo Horizonte, Belo Horizonte vai ser o palco do evento, os jogos eles acontecerão em dias espaçados, então você vai ter um público flutuante se deslocando em toda a região metropolitana e a população também. Então a mobilidade urbana eu creio que vai ser um dos entraves que a gente vai ter para esse evento. Uhum. Ok, a Flávia está querendo falar disso aí, mas pode falar, Flávia, vai lá. Não, essa é uma preocupação que nós temos também, né? Belo Horizonte, os investimentos em BRT, né? Entendemos que isso já vai trazer uma certa melhoria no transporte público. Vai existir, né, com o BRT, a redução de tempo de trânsito, maior capacidade das pessoas e uma facilidade maior, que você entra numa estação, você compra o ticket antes de entrar no ônibus, então você tem uma agilidade maior no embarque e desembarque. E, além disso, a BH Trans contratou uma consultoria para fazer, né, com experiência em grandes eventos, para fazer toda uma estratégia de como dar uma agilidade na mobilidade da cidade durante o evento. Que eu acredito que isso também será um legado, né? Acontecem eventos na cidade que nós percebemos que trava o centro, você não consegue chegar ou cria um transtorno na cidade como um todo em relação ao trânsito.
E esse planejamento prévio, né? Nós estamos há 2 anos do evento, há 1 ano da Copa das Confederações, já estamos estudando as possibilidades, as possíveis rotas alternativas, planos de contingência, um plano estratégico para acidentes e etc. Então, isso já vai dar uma expertise na BH Trans em como conduzir futuros eventos nessa questão. Ok, claro que seguramente uma melhoria vai acontecer. Agora, uma pergunta que às vezes não quer se calar. Por que BRT e não metrô? Na realidade, não é o BRT e não o metrô, né? No início do projeto, quando iniciou todo o trabalho do PAC, né, para os investimentos de mobilidade, a primeira proposta de Belo Horizonte foi metrô, só que não foi aprovado no governo federal. Então, optamos por uma segunda alternativa, que seria o BRT, que já né? O BRT ele é considerado um metrô sobre rodas. Então, já é uma grande melhoria, já é um modal que dá maior agilidade, que dá maior conforto, que dá maior informação ao usuário. Hoje em dia, se um usuário vai pegar um ônibus, ele não sabe que horas que o ônibus vai passar, se vai demorar, se não vai, o trânsito que ele vai pegar. O BRT ele passa toda uma informação para o usuário, para ele saber o tempo que ele vai gastar no deslocamento, com maior conforto, né, com a estação de transferência que agiliza todo o processo na entrada, no embarque e desembarque. Então, é uma melhoria e agora o metrô já está aprovado, então, não para a Copa, mas para posterior à Copa, nós teremos também a melhoria do metrô. Porque é um sonho do povo mineiro que haja uma linha de metrô de Confins até o centro da cidade, até a Savassi, né? Porque o BRT vai trazer melhoria, seguramente, né? Mas ele não resolve o problema. Hoje, por exemplo, se você vem de Confins ou vai para Confins no início da manhã e volta no final do dia, a linha verde já está congestionada. Agora, com a construção de um novo shopping no Vetor Norte, Catedral, olha, a linha verde já não atenderá dentro de, diria, 5 anos. É verdade. E isso é agravado com as obras que estão acontecendo, né? Eu acho que nós sentiremos uma melhoria no final do ano que vem, quando as obras já tiverem terminado. A previsão de término da construção e do BRT? Olha, todas as obras da mobilidade estarão prontas até o final do ano que vem. As obras de BRT serão concluídas até o meio do ano que vem, mas a operação em si, podemos considerar setembro, o prazo do BRT iniciar a sua própria operação. Ok, olha, muita coisa boa então vai acontecer na cidade, o legado para a posteridade também. Agora, como saber, Toscano, se o povo de Belo Horizonte aprova tudo isso? Tem jeito de saber? Há uma expectativa muito positiva, né? Até porque um evento dessa grandeza, ele é cercado dessa expectativa positiva. E quer queiramos, quer não queiramos, é visível a ação física, né, dentro da comunidade. Então, mesmo que estejamos sofrendo as consequências, e é natural, né, crescer dói. Então, eu acho que o povo, nesse momento, há 1 ano da Copa das Confederações, há 2 da Copa do Mundo, está no campo da expectativa. Então, eu acho que está dentro de uma escala absolutamente normal, a expectativa positiva, à medida que o cronograma, né, vai sendo cumprido, essa expectativa ela se torna cada vez mais concreta. Então, acho que estamos na fase de ser... Não, tem que chamar um intervalo, a gente retoma isso aí no próximo bloco. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes queria lembrar a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte está aí para custear os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, para revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e, sobretudo, para construir o sonho do povo católico, a Catedral Cristo Rei. Seja comunhão, faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre os preparativos para a Copa. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção, o telefone é 3209-0115.
Retomando nossa conversa agradável, muito agradável por sinal, eu quero colocar uma pergunta inicial desse bloco para os três. Eu começo com o Fábio. Por exigência da FIFA, algo que já fazia parte da legislação brasileira, que era a proibição de bebida alcoólica dentro dos estádios, volta a acontecer. Qual que é a sua opinião sobre isso, Fábio? Padre, eu vejo isso como uma falta de respeito ao cidadão brasileiro. O cara hoje que vai para o estádio para curtir o Cruzeiro, o Atlético, o América, ele deixa de tomar cervejinha, sendo aquele sujeito que foi só para ver o jogo de futebol ou o famoso provocador de confusão, então ele deixa de ter a cerveja para beber. Então eu acho isso uma afronta ao cidadão brasileiro, já que a nossa legislação inibe a cerveja. Vou citar um exemplo. Recentemente nós tivemos um evento internacional em BH, o UFC, no Mineirinho. O evento proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas e nem por isso o espetáculo deixou de acontecer. Então, a Copa do Mundo, o foco é o futebol. A venda de bebidas alcoólicas ela não vai interferir nesse espetáculo. Então, eu acho terrível isso. Correto. Sim, Flávia, qual que é a sua opinião? Na realidade, a Copa do Mundo ela é um evento diferente, né? A legislação ela permanece e ela só dá uma brecha para o evento Copa do Mundo. Quando o Brasil se candidatou como sede da Copa do Mundo, ele sabia que existia um patrocinador da FIFA, que era uma empresa de cerveja, e que por esse motivo a FIFA não abriria mão de realizar o evento com todos os seus patrocinadores envolvidos. Então, foi sabidamente que, durante o período da Copa, haveria a necessidade da liberação da bebida alcoólica no estádio. Agora, é totalmente diferente você pensar numa bebida alcoólica vendida num jogo de Atlético, Cruzeiro, num jogo local, e de um evento num padrão FIFA, né? Assim, a questão de segurança, o trabalho é todo feito de forma em que haja realmente a segurança e que não tenha um tumulto provocado pela bebida. Né? Não, quando você coloca isso aí, eu gosto, eu não tinha ouvido isso ainda e nem tinha pensado nisso. Agora, há uma outra questão. Olha, o uso de bebida alcoólica no estádio potencializa ou não desordem, violência, etc. É isso que o Brasil poderia ter defendido. Além do mais, bom, isso é um leigo que está dizendo isso aqui. Além do mais, a meu ver, trata-se de uma questão de soberania nacional. Quando eu estou na Alemanha, quando eu estou na Itália, no outro país, eu tenho que seguir as leis daquele país. Então, nesse sentido, a FIFA, que órgão internacional é esse? Nem a ONU teria esse poder, né? Sim. Depois eu passo a palavra para o Toscano. Exatamente pela soberania nacional é que o Brasil sabia dessa questão, né? Ele se candidatou para receber o evento e ele sabia que ele teria que, de alguma forma, mudar a legislação durante o período do evento. Por isso que tem a Lei Geral da Copa, né? Assim, há essa necessidade. E, na realidade, assim, pegando o histórico de Copa do Mundo, a bebida alcoólica ela não é uma bebida que provoca, né? Assim, não existem incidentes provocados pela bebida durante esse evento, né? Há toda uma orientação de segurança, assim, é um evento realmente diferente e a organização ela é muito ela considera muita segurança no Ok, vamos ouvir o Toscano. Rapidamente, o álcool potencializa, tanto para o bem quanto para o mal, né? Isso é fato. A questão é que você, para se candidatar a um evento como Copa do Mundo, existe um caderno de encargos, e isso é explícito. Então, essa argumentação de ter ferido a soberania nacional não se aplica porque era sabido com antecedência. Outros países que fizeram Copa do Mundo souberam disso e fizeram. Então, a discussão, nesse caso, ela tem que ser levada em consideração esse aspecto. Agora, para a soberania nacional, eu acho um pouco forte, mas é aquilo, né? O que é combinado não é caro. E o caderno de encargos, ele é estabelecido a todos os candidatos. Toscano, né? Talvez eu esteja pensando meio fora da realidade como filósofo, porque o que eu penso é o seguinte, nem sei se interessa aqui no debate também, eu acho que seria um momento de o Brasil refletir sobre tudo isso em termos de valores,
de cidadania, de valores humanos, de valores éticos, e ele passaria até para a história da FIFA como alguém que tem uma posição, vamos dizer assim, honrada. É só isso. Talvez eu estivesse querendo demais, né? Mas a honra, ela passa também pelo compromisso do contrato feito, né? Você desfazer um contrato. Não, eu sei disso, claro. Não se trata disso. Que traz uma série de transtornos que possivelmente, assim... Que pergunta, a FIFA... meu Deus. Tá bom, Toscano, volta lá de novo. Essa questão do cumprimento do estabelecido, mas se a coisa fosse tratada nesse nível, aí falando apenas no aspecto do evento, então a FIFA, porque ela tem planos B, C, ok, muito obrigado, parabéns. Não faria Nós teremos uma situação muito curiosa em 2022, que é um país de mais de formação muçulmana, onde o álcool é proibido, mas existem, né? Ok, olha, gostaria de estar vivo para ver isso até lá. Gostaria de estar vivo, ver se a FIFA vai deixar de fazer a Copa lá. O senhor tinha 5 anos há 30, eu não sou muito bom de matemática, mas certamente estará. Se Deus quiser, estarei presente. Fábio, rapidinho que eu tenho que fazer outras perguntas. Não, só para finalizar, a questão do álcool, ela é um potencializador negativo para qualquer evento. Quando a gente está fazendo o planejamento de todo e qualquer evento, a gente tem que pensar naquilo que pode agir contra o espetáculo. E o futebol, por ser um esporte de torcida, ser um esporte caloroso, quando o álcool está envolvido, ele potencializa a violência. Então, já que nós extinguimos o álcool do Brasil, eu sou contra, ainda sabendo que tem questão contratual envolvida, eu acho que isso é negativo. Tá certo, eu não quero ser nenhum moralista também, não. O contrato está feito, será cumprido, espero que a segurança também. Toscano, você acha que a Copa do Mundo no Brasil ajuda a recuperar a imagem do futebol brasileiro? Sem dúvida. Vai estar muito associada também ao resultado, ao êxito do Brasil. A imagem do futebol brasileiro, ela fica oscilando. Potencialmente, somos ainda muito respeitados. Ninguém é 5 vezes campeão do mundo, assim, do nada, né? Agora, a Espanha, que é a atual campeã e agora bicampeã da Europa, está no top. Mas o time que mais chamou atenção, talvez, tenha sido a Itália, que tradicionalmente é um país que sempre tem a imagem do futebol arranhada. Agora mesmo está passando por um problema de mais um suposto arranjo de resultados. Eu acho que é importante, mas está muito associado também ao êxito, no campo esportivo, naturalmente, né? Ao êxito da seleção no evento. Ou seja, recupera-se uma imagem histórica, 5 vezes campeão do mundo, e esperamos que o Brasil seja bem sucedido, né? Agora, ela, por ser em casa, o inverso pode ter um peso maior, caso não tenhamos um bom desempenho na Copa em casa. Ok, antes do intervalo, dá tempo mais alguma coisa aqui. Fábio, você acha que a Copa do Mundo potencializa a economia? Em que setores? Potencializa a economia em diversos setores, né? Para o próprio turismo, a área de eventos, a gente vai ter a área de alimentação, alimentos e bebidas. Nós vamos ter diversas pessoas visitando Belo Horizonte, conhecendo a nossa gastronomia, conhecendo a nossa cultura, né? E então essas pessoas vão consumir artesanato, vão consumir cultura, vão consumir a nossa hotelaria, os nossos serviços. Então, eu vejo todas as áreas envolvidas nesse processo. Ok, Flávia, que é uma parte. Até contribuindo aqui, né? Assim, o projeto da Copa, ele Belo Horizonte visa muito a área turística, né? Assim, Belo Horizonte não é uma cidade tradicionalmente turística, então, hoje, se chega em Confins ou se chega numa rodoviária, qualquer turista, não existe ali nenhum tipo de informação eficiente para que ele consiga realmente saber onde é que ele vai, como é que ele faz folhetos, que em cidades mais turísticas isso acontece. Eu acho que a Copa vai também fortalecer isso em Belo Horizonte, né? Fazer com que Belo Horizonte comece a ter uma estrutura turística mais adequada para o pós-Copa. Ok, voltamos a falar desse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Estamos falando hoje sobre a Copa 2014. Faça sua pergunta, sua crítica, seu comentário pelo telefone 3209-0115. Voltamos já já.
Preparativos para a Copa do Mundo 2014. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o mestre em Turismo e Meio Ambiente, Fábio Pessoa, a coordenadora executiva do Comitê Municipal da Copa, Flávia Rolfs, e o coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, José Augusto Toscano. Flávia, retomando o nosso debate, há quantas andam as obras de preparação para a Copa? Em Belo Horizonte, elas andam muito bem, né? Nós temos a programação de que ano que vem finaliza 100% das obras previstas para a Copa do Mundo. Nós fomos a primeira cidade a iniciar as obras, né, no Brasil. E é falado pelo Ministério dos Esportes e pelo Ministério das Cidades que realmente Belo Horizonte está à frente, dentro do cronograma, entregando as obras para a população. Ok. Nesse sentido, Gilmar de Santa Luzia, ele pergunta, quem vai gerenciar o BRT? BH Trans? O cartão vai ser o mesmo, BH Bus? Pergunta também se haverá espaço reservado para idosos. Bom, quem vai gerenciar, na realidade, vai ser dada uma concessão da mesma forma que é dada aos ônibus, né? Então, a gente não tem essa resposta ainda, que isso ainda vai ser feito todo um trabalho, um processo licitatório para definição de quem que vai gerir, né, o BRT. Em relação aos idosos, o BRT... Em acessibilidade, vamos dizer assim, né? Tem todo um trabalho para pessoas com maior dificuldade de locomoção. Idosos, portadores de deficiência. Exatamente. Então, para entrar no ônibus hoje, tem toda a questão da escada, que tem que ter uma dificuldade maior, mas o BRT, você entra para a estação e depois você tem no mesmo nível, você tem o acesso à entrada dentro do BRT. Então, isso facilita bem o acesso, dando a condição a todos os usuários. Ok, Gilmar, obrigado pela participação. Toscano, o que você achou da reforma ou da reconstrução do Estádio Independência? Eu acho que o jovem senhor Independência recebeu uma boa maquiada, está bonito, está um jovem senhor. Ele, claro, que atende e ser muito útil, vai ser um suporte muito bom para treinamento, né, das seleções, das delegações que vierem jogar em Belo Horizonte. Na prática, ele tem situações pontuais, a mais famosa, a mais explícita, os 6.000 e tantos pontos cegos, né, já ainda na obra, detectados antes, cujo prazo para a solução venceu agora dia 30, então, quer dizer, precisa ser revisto. E hoje é um estádio que está se adaptando a um período em que a capital ficou por mais de 10 anos sem receber jogos. Então, o torcedor, e por coincidência e por sorte, e ainda bem, que os dois representantes de Minas Gerais na Série A começaram bem o campeonato, então o aporte do torcedor é maior. Então, precisa ser entendido esse momento e também adequar-se a uma série de situações. Hoje, para mim, o ponto nevrálgico do Independência é visibilidade, porque há uma cultura de assistir jogo em pé. E isso pode ser melhorado? Pode, com certeza então, pode. se pode, vamos correr atrás Exatamente. da solução. Né? Fábio, você acha que haverá uma crise pós-Copa? Restarão dívidas e corrupção ligada a elas? Bom, esse é um tanto quanto polêmico essa pergunta. Eu particularmente, como algumas outras aqui hoje, né? Particularmente, eu sou um tanto quanto crítico em relação à Copa, mas eu vejo ela de uma forma positiva. A gente ainda conversava nos bastidores e eu falei que a Copa, mesmo gerando problemas, ela vai ser uma oportunidade para a gente correr atrás desses problemas no futuro. Então, exemplo, hotelaria. Se eu tiver uma hotelaria sobredimensionada, então é o que se estima que a gente terá em 2015 cerca de 12.000 quartos, né? E se esses quartos ficarem vazios, se eu tiver 4.000 quartos vazios, o que fazer? Então, eu vou ter que me movimentar para poder fomentar mais eventos, ter mais espaço, fazer mais estrutura para poder gerar essa demanda que está ociosa. Então, eu vejo sempre no problema que a Copa pode gerar uma oportunidade futura de crescimento para Belo Horizonte. Então, ainda que a gente tenha algo negativo, nós vamos poder aproveitar isso para crescer. Ok, a Flávia queria uma parte. Só complementando, né? Na realidade,
esses novos investimentos em hotelaria que surgiram são investidores que fizeram todo um trabalho, né, de viabilidade do negócio, eles não estão investindo considerando uma Copa do Mundo, eles estão investindo, é um investimento alto e eles consideram um investimento para retorno a longo prazo, pela uma sustentabilidade do investimento deles. Então, Belo Horizonte hoje, ela é vista como uma cidade com um potencial grande para investir em eventos. E a gente não tem espaço para eventos. Esses hotéis, eles vão trazer, inclusive, espaço para eventos, né? Para aumentar a possibilidade de receber seminários, congressos e, com certeza, eles serão bem utilizados no pós-Copa. Agora, uma outra questão, Flávia, também não menos polêmica. Questão dos aeroportos. Belo Horizonte está preparada com Confins, Pampulha vai receber voos? Aeroporto é um sofrimento, vamos dizer assim, de todo o povo brasileiro hoje, né? Nós estamos realmente precisando de investimentos altos em todos os aeroportos do Brasil e é um dificultador porque, considerando que nós somos um país continental, há realmente uma necessidade de utilizar e muito durante a Copa do Mundo. Mas, em Confins, falando especificamente, é um investimento do governo federal, a Infraero é responsável pela obra que está em andamento, né? Vai existir uma ampliação do terminal que hoje existe e o início da construção do Terminal 2. Pensando no médio prazo, eu acho que nós ficaremos muito bem servidos e para a Copa do Mundo, com certeza, irá atender adequadamente. De forma satisfatória. Tá. E aí o transporte do aeroporto para o centro da cidade? Você continua de ônibus e táxi? Essa pergunta seria ótimo fazer para o governo do estado, porque o município não tem esse acesso a essas decisões. Mas estão fazendo uma série de análises de qual que vai ser o melhor meio, né? Se vai ser um VLT, vai ser a extensão do BRT, se vai ser um metrô, isso tem que ser realmente definido. Tá certo, ok. Eles foram convidados, não puderam vir. Tá, Toscano. Com relação ao preço dos ingressos, já foram definidos? O que você acha? Os belo-horizontinos poderão comprar esses ingressos ou o preço é muito elevado? Ou a Copa não é para a população local? A Copa é um evento de vamos falar assim, um evento particular, né, da FIFA. Então, ele é um evento caro. Ele é caro no Brasil, ele é caro na África do Sul, ele é caro na Alemanha. Então, ele é um evento caro. Tradicionalmente, inclusive eu não gosto desse negócio de país primeiro mundo, somos todos no mesmo mundo. Os países do hemisfério norte, a maioria da população local assiste ao ar livre, nas fanfestas e tudo mais. Uma questão aí é que no hemisfério norte, na época da Copa do Mundo, é verão, né? Aqui nós estaremos no inverno. Belo Horizonte, que é tranquilo, tal, os jogos serão de dia. Rio e São Paulo. Agora, Porto Alegre, aí já fica um pouco mais complicado. Mas é um evento caro. Isso é importante que o Belo Horizontino, enfim, todas as cidades que receberão os Jogos da Copa do Mundo entendam isso. É um evento caro, a FIFA, ela investe muito e aí o retorno ela precisa ter. E o ingresso é um deles. Tá, todo mundo quer falar, o Fábio primeiro e depois a Flávia. Só para fazer uma observação que no senso comum, grande parte da população encara a Copa como sendo a Copa do Brasil. Né? E você fez uma observação interessante, a Copa não é do Brasil, a Copa é da FIFA. Então, diante disso, a grande parte da população hoje espera assistir um jogo, espera, inclusive, vender, comercializar alguma coisa na porta do Mineirão para ganhar um dinheiro extra. E é bom dizer para eles que realmente não vai ter toda essa abertura. O evento certamente fechado. O entorno do Mineirão ficará totalmente fechado, né? Flávia, assim, rapidinho, por favor. Só completando, né? Eu acho que, na realidade, a ideia de ter fanfest é justamente para isso, né? Não tem como a população toda ir ao estádio, porque o estádio tem uma limitação de 64 mil pessoas. Então, existe a categoria 4 da Lei Geral da Copa, que visa justamente atender um pouco esse público que não teria condição. Como na última Copa, né? Houve telões, shows, isso está sendo pensado também. Nós teremos uma fanfest, que é a festa oficial na Praça da Estação, e estamos programando mais 2 festas, uma no Barreiro e uma em Venda Nova. A gente está analisando ainda os locais para que as populações também possam ter outras opções. Ok, vou chamar o intervalo e a gente volta já já. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo logo. Hoje estamos falando sobre os preparativos para a Copa de 2014.
Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre a Copa do Mundo 2014. E aqui chegou mais uma pergunta. É o Hélio Emiliano do Buritis. Ele quer saber como o poder que tem Minas Gerais, um país grande como o Brasil, acha um absurdo não ter metrô. Nós já falamos do BRT, a Flávia explicou, Hélio, talvez você não estivesse aí, mas Flávia, para o Hélio, rapidinho, por que ainda não o metrô? O metrô foi uma primeira proposta apresentada ao governo federal para o Parque da Mobilidade, não foi aprovada e agora já aprovada, né, ela não vai ficar pronta para a Copa, o metrô não vai ficar pronto para a Copa, mas ficará pronto até 2016, essa é a previsão. E para a Copa nós teremos o BRT, então ainda teremos os dois modais. Ok, Hélio, obrigado, esperamos que de fato isso aconteça. Fábio, como fazer com que o turismo durante a Copa não fique apenas em Belo Horizonte, mas privilegie também, por exemplo, o interior de Minas, cidades históricas? Bom, na verdade, esse fluxo ele já existe. E a própria capital, se você olhar no portal que foi feito, já existem alguns roteiros, tanto em Belo Horizonte quanto região metropolitana, que o turista ele vai poder fazer. Belo Horizonte ela já faz isso muito bem. Se vende muito cidades históricas e o entorno. Então, nós não vamos ter dificuldade nesse processo, não. Ok, sim, Flávia. Todo o trabalho de promoção que nós estamos fazendo fora do país, né, para que Belo Horizonte se torne mais conhecida, nós incluímos também essas possibilidades de roteiro nas cidades históricas. Então, essa promoção é feita de forma conjunta também da cidade e do interior. Ô, Flávia, no bloco anterior, o Fábio falou da rede de hotéis, que pode acontecer de muitos quartos ficarem ociosos e isso vai ser um desafio. Agora, os dados hoje mostram a insuficiência da rede de hotelaria. Isso é um desafio. Como que você vê o que vai ser feito ainda? Eu não acredito que nós teremos hotéis ociosos, né? Como eu disse anteriormente, os investidores que estão construindo esses hotéis, eles pensaram no investimento para retorno a longo prazo. Alguns hotéis possuem salas de seminário, auditórios, que também vão garantir a manutenção dos seus quartos, né? E hoje, como já é deficitário, se a gente tem um congresso em Belo Horizonte, a gente não consegue fazer um segundo evento porque não há espaço na rede hoteleira. Então, eu acredito que, na realidade, esses hotéis que estão sendo construídos não são para a Copa, mas sim para uma necessidade que a cidade tem e para um aumento de eventos que nós, com certeza, teremos. Ok, vamos falar agora de capacitação profissional, Fábio, gestor de eventos. O que você acha que poderia ser feito, por exemplo, para capacitar as pessoas para receber os turistas, seja nos aeroportos, taxistas, no entorno dos estádios, hotéis, o que está sendo pensado? Bom, o interessante nesse caso é a gente tentar receber bem o turista. O mineiro ele já tem essa receptividade com ele, né, consigo. O que a gente precisa fazer é dar um pouco mais de subsídio para quem vai estar à frente dessa recepção. Então, a questão de línguas, nós não vamos ter tempo para poder fazer com que todo mundo fale inglês, fale espanhol, fale outras línguas. Mas a gente vai poder fazer com que essas pessoas tenham uma postura de atendimento, tenham uma proatividade, ou seja, consigam trabalhar com o turista ou pelo menos dar a ele um indicativo de como seguir o seu caminho, de como encontrar aquilo que ele está necessitando. E nós vamos precisar fazer isso em diversas áreas, na área da alimentação, na área, né, da receptividade com taxistas, direcional, a própria Polícia Militar já está tendo seu treinamento para lidar com isso. Então, ou seja, a minha preocupação maior é com a recepção. Correto. Ou seja, não se trata de fazer um esforço para não passar uma imagem ruim. Se trata de um esforço real, né? Toscano. Eu só gostaria de fazer um adendo dizendo o seguinte, é importantíssimo que a população entenda que o turista, ele não é um invasor, ele é uma visita e é importante que ele retorne, porque ele traz benefícios para a cidade. Nesse sentido, se o turista não é um invasor, mais um motivo para que nós o recebamos bem, né? Toscano, uma questão, veja bem, um evento como a Copa, nós não podemos negar, traz muitos benefícios, mas também traz transtornos. Como que você vê essa relação? Futebol, transtornos, benefícios e desvantagens? Eu acho que o futebol está inserido no contexto da sociedade, então ele sofre todas as consequências de uma relação de urbanidade, enfim. Eu acho que as vantagens, né,
pelo menos do evento, para a comunidade, eu acho que elas estão sempre num grau maior que as desvantagens. Agora, eu parto muito do princípio, padre, que nós, até entrando na sua seara, me permita, viu? Temos que fazer uma autocrítica e nos prepararmos para entender o seguinte: é uma situação em que você tem aglomeração, você tem afluxo de muitas pessoas, então onde há muita gente, há muita coisa boa e também, potencialmente, coisas ruins. Mas isso não é por conta da Copa do Mundo. Se amanhã tiver um evento aqui, um congresso, seja ele de qualquer natureza, alguma coisa que atraia multidão, isso estará sempre presente. Eu vejo isso mais como cidadão, mais como ser humano, que como jornalista, como qualquer outra coisa. Agora, nesse sentido também, vamos dizer assim, tem que ter toda uma preparação do poder público, das autoridades, dos profissionais, mas eu acho que é uma preocupação de todo brasileiro. Exatamente. É de cada um de nós como cidadãos, né? A Copa está sendo realizada no nosso país. Bom, o Alex Pessoa, ele diz assim: boa noite, gostaria de questionar o senhor Fábio. Quais os atrativos da cultura mineira para os estrangeiros que aqui virão durante a Copa do Mundo? Os atrativos são diversos. O próprio mineiro, tudo que a gente tem em Belo Horizonte, né? A vida noturna de Belo Horizonte, o bar, né? Já que Minas não tem bar, né? Vamos para o bar, todo mundo já diz isso. O nosso mercado central, que eu falo que ele é uma cultura viva, todo turista que vem, o próprio brasileiro, vem a Belo Horizonte, ele entra no mercado, quando ele vê o próprio Belo Horizontino comprando, se alimentando, se divertindo, ele acha aquilo sensacional. A maioria dos mercados que você vai, por exemplo, no Nordeste brasileiro, ele é um mercado feito para o turista. Então, o cara vai lá, consome, leva uma lembrancinha, mas ele não vê ninguém da comunidade local ali interagindo, conversando, né? Então, vai ter muita coisa para o cara conhecer. Nesse sentido também, eu queria lembrar, por exemplo, cidades históricas como Ouro Preto. Ali é um verdadeiro museu a céu aberto, né? O barroco de Ouro Preto é completamente distinto do barroco europeu. Então, nesse sentido, desperta a curiosidade dos turistas estrangeiros. Aliás, essas cidades já recebem turistas o ano inteiro, né? Toscano primeiro, por favor. E Minas Gerais é a síntese do país, né? Minas Gerais é a síntese do país. A única coisa que não temos é litoral. A síntese do povo brasileiro, com todo o país. Está no coração do país. Está no coração do país. Tá bom, seu mineiro, Fábio. Só acrescentando também a nossa arquitetura, né? O berço aqui de Oscar Niemeyer foi onde ele iniciou a sua carreira. A gente tem muitas obras dele aqui e o pessoal que gosta de arquitetura busca isso, e Belo Horizonte tem muita coisa para ofertar nessa área também. Ok, Alex, obrigado pela sua participação. Flávia, turismo pós-Copa, como que você vê essa perspectiva? Olha, eu acho que o turismo em Belo Horizonte ele é um desafio, né? Nós, como eu havia falado, a gente não é uma cidade turística, né, hoje. E eu acredito muito que Belo Horizonte vai criar uma visibilidade extremamente única durante a Copa do Mundo, né? E isso vai proporcionar realmente o aumento de interesse da população, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, de vir a Belo Horizonte e nos conhecer, né? Ok. Toscano, você trabalhou na última Copa, verdade? Sim. Como foi sua experiência? Aqui. Ok. Sim. Como foi sua experiência? O que você espera agora da Copa 2014? É uma experiência extremamente rica e a mim particularmente agrada muito essa possibilidade da mistura de culturas. É muito enriquecedor. E a expectativa por tudo que cerca a aura que tem o futebol brasileiro, né, de ainda ser uma referência mundial, é de você trocar informações cada vez, além de atualizadas, né, pelo mundo que vivemos hoje, mais rica no conteúdo. Eu acho que a Copa do Mundo perdeu uma coisa só para nós no jornalismo esportivo, que foi o contato com o colega, porque a tecnologia é maravilhosa, mas hoje a gente está cada vez mais ensimesmado e cada um no seu laptop, no seu tablet e aí vai. Então, com essa cultura brasileira, a gente espera retomar um pouquinho isso. Ainda mais nós mineiros que gostamos de um papinho, né? Sei. Ok, dá tempo de mais uma pergunta, ainda mais uma questão, Fábio. Há pessoas que têm medo, têm receio de que haja uma gafe do Brasil na recepção aos turistas. Que tipo de erro, de gafe, de comprometimento poderia acontecer aí? A gafe está exatamente nessa questão da língua, né, da barreira.
Belo Horizonte não tem uma cultura de receber o público estrangeiro. Então, como não é corriqueiro essa questão de você receber um turista estrangeiro, muito me preocupa o portar, né? A forma de receber. O brasileiro ele é muito caloroso, ele tem a questão do toque, de encostar, de pegar muito. Então, no protocolo estrangeiro, nem toda a cultura dessa forma, de você, a forma de falar, tapinha nas costas, de ser muito invasivo às vezes. Então, essa é a grande preocupação de gafe. Ok, a Flávia queria falar ainda, mas o tempo esgotou assim, 5 segundos, rapidinho, Flávia. Eu acho que nós vamos nos virar muito bem em relação a isso. Eu acabei de vir da Polônia, não é um país também que fala inglês e as pessoas se comunicam. E com gentileza, todo mundo consegue compreender o que tem que ser feito e tudo vai dar certo. Ok, quero agradecer a presença de vocês e voltem outras vezes para assuntos interessantes aqui no Horizonte Debate. Muitíssimo obrigado. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ela está aí para ajudar a Arquidiocese de Belo Horizonte a manter os veículos de comunicação, a revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e a construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência, ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do nosso programa pelo Facebook, acessando facebook.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral. Conto com você, fraterno abraço.